Sobre o estresse tóxico precoce, né, que eu já comentei, é muito importante saber o que é isso, como é que funciona, quais são os problemas que podem acontecer com o cérebro de uma criança diante dessa história que eu comentei com vocês. Na verdade, o que é o estresse? O estresse para qualquer pessoa. O estresse, ou estresse na língua portuguesa, é uma reação corporal para que o organismo se prepare para uma luta, para um enfrentamento, seja para brigar, para lutar, para brigar ou para fugir, né? Então, os hormônios que são lançados nesse momento, eles ajudam o corpo a se preparar para uma ação. Então, principalmente um chamado adrenalina, que é produzido pela glândula suprarrenal, em cima do rim, ele é um hormônio que aumenta a frequência cardíaca, que aumenta os vasos sanguíneos, que aumenta o sangue nos músculos, que aumenta o cérebro, que dá midríase. E um outro hormônio chamado cortisol, que é produzido pelo cérebro, esses dois hormônios são lançados na corrente toda vez que a criança ou é agredida, ou desprezada, ou chora e não é atendida, ou cai, ou machuca, ou bate a cabeça, né? E isso, quando é rápido e acontece rapidamente, a criança é atendida e as pessoas consolam, tudo bem, o hormônio para de ser produzido. Mas o estresse tóxico é aquele estresse que se caracteriza pela cronicidade do sofrimento da criança. Quando uma criança contumazmente não é atendida, ela não é pega no colo quando está chorando, ela fica no berço sozinha, as pessoas no mamamento e dão uma madeira chamada madeira de encosto, põem uma madeira lá no bico e deixa a criança mamando, sai da boquinha, ela não sabe. Infelizmente isso pode acontecer. E aí o que a gente sabe é uma coisa muito complicada, porque esses hormônios acabam levando a lesões cerebrais, com agressões aos neurônios, levando áreas cerebrais a terem sofrimento, né? E que podem, no futuro, representar dificuldades escolares, dificuldades de desenvolvimento, com problemas de relacionamento. Há quem diga que pode estar associado com a autoestima, com a capacidade de se relacionar com as pessoas, principalmente com dificuldades escolares. Antigamente se falava que isso era produto da escola, que não ensinava que a criança não era inteligente. Parece que não. Tanto é assim que em alguns países essas crianças são submetidas a tratamentos psicoterápicos, junto com assistentes sociais, pediatras, psicólogos, psiquiatras, tentando repor essas crianças novamente na vida, com atenção, carinho, e vendo, até por exames neurológicos e por exame de ressonância magnética, se essas lesões cerebrais continuam e podem ser regredidas. E sim, esses tratamentos especializados e relativamente caros, evidentemente, podem ajudar essas crianças. Esse é o chamado estresse tóxico precoce, que é uma forma de reação do organismo humano a ações deletérias. É interessantíssimo, existem trabalhos, e alguns trabalhos que eu posso até depois citar para quem se interessar, que falam que quando você sofre um trauma craniano, bate a cabeça num acidente, por exemplo, você tem uns exames de sangue que podem comprovar uma certa proteína, né, que ela é responsável por demonstrar que está havendo alguma lesão cerebral importante, ela está lá circulando. Inclusive, em alguns lugares, os neurocirurgiões podem usar isso para ver se precisa realmente fazer uma ressonância magnética, se vai precisar fazer uma intervenção, se tem um hematoma cerebral, etc. Pois bem, tem uma psiquiatra infantil americana que demonstrou que essas proteínas que são associadas a trauma craniano físico podem aparecer também nos traumas emocionais e nos estresses tóxicos precoces com lesões. Vejam só que coisa. Isso tem muito a ver com uma visão nova do cuidado do bebê, uma visão nova do cuidado da criança pequena. Como é que a gente tem que proteger essa criança, inclusive dessa situação de estresse. E outra coisa que também estressa muito as crianças e é complicado, é uma outra coisa que eu também falo no livro. Então, esse é um livro que a gente lançou há algum tempo atrás e que fala muito da criança terceirizada. O que é a criança terceirizada? O certo seria falar a síndrome dos pais ausentes. É aquela criança que os pais não têm tempo para cuidar. São as crianças que o pai e a mãe levantam às 7 horas da manhã correndo, os dois vão trabalhar, eles são cuidados ou por babás ou por outras pessoas da família, às vezes uma vovó que está se sacrificando para fazer isso, que aliás a função de avó não é ser babá desse jeito, infelizmente elas acabam ajudando porque as filhas precisam ganhar um dinheirinho e trabalhar, ou botam em creches precocemente. E botando em creches precocemente com uma imunidade baixa, você também está aumentando a chance dessas crianças terem infecções, terem mais diarreia, terem mais problemas
Tem um amigo meu imunologista que fala que colocar uma criança na creche aos 3, 4 meses de idade é perigoso, é realmente uma coisa que não deve se fazer e que em muitos lugares do mundo não se faz. Em muitos lugares do mundo a licença maternidade é bem maior do que no Brasil. 4 meses de licença maternidade, excepcionalmente 6 em alguns casos, é pouco. A mãe está amamentando exclusivamente, então ela tem que largar de amamentar para ir trabalhar. Nos países desenvolvidos, em alguns lugares, essa licença maternidade pode ser de 1 ano. Pode ser de 1 ano e meio, às vezes pode se dividir com o pai. Se a mãe não já parou de amamentar, o pai pode ficar cuidando da criança, porque o melhor lugar de uma criança é com a mãe ou com o pai. E depois também, claro, com a avó, com uma tia que cuida. Mas, fundamentalmente, a sociedade hoje tem que se preocupar com os bebês, sabendo que eles são tão importantes para o futuro da humanidade, que nós precisamos cuidar bem, nós temos que cuidar das crianças para o mundo melhorar. Isso é fundamental, a gente não pode deixar de pensar nisso, né? E a criança terceirizada também se estressa. Ela também sofre, ela também sente falta. Eu já tive a oportunidade de conversar com famílias e fiz uma medida uma vez num grupo de crianças e num grupo de famílias, pais e mães, não é para criticar os pais nem as mães, eu sei que ninguém faz isso porque quer, mas porque precisa sobreviver, a maioria das vezes. Raramente as pessoas deixam de cuidar dos filhos por vaidade, sim por necessidade. Mas eu vi um grupo que eu estudei, que eu perguntava quantas horas efetivas pai e mãe ficavam com as crianças. E ficar efetivamente com as crianças não vale dizer que a noite inteira ficou junto, né? Que não vale dizer que efetivamente não ficou junto. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que quando a criança está dormindo, ela não sabe que o pai e a mãe estão perto, né? A não ser quando ela chora, vai ser atendida. Quando eu falo de cuidado efetivo, é o tempo que você leva para almoçar, para jantar, para dar banho, para passear, para levar para ver alguma coisa, para brincar com o cachorro e ir junto com ela, para contar uma história, para abraçar, para beijar, para passear. Infelizmente, em alguns grupos que a gente estudou, parecido com aquilo que eu vi em outros países, o tempo efetivo, real, de pai e mãe cuidando dos filhos, às vezes é menos de 20 minutos por dia. Porque o resto ele está sempre fazendo alguma outra coisa, está cuidando do não sei o quê, está fazendo a comida, está levando não sei o quê. Sabe, aí conversando com um pai, por exemplo, ele disse, doutor, o senhor exagera, eu não tenho tempo para ficar com ele. Mas por quê? O que você faz no domingo e no sábado? Domingo e sábado eu tenho que sair com a patroa, também ninguém é de ferro, e domingo eu vou ver o futebol. Mas que hora você sai de casa? Eu saio às 7 da manhã, chego às 8 da noite, ele já está dormindo, eu não vejo meu filho, mas e no fim de semana? Não sei. Ou seja, pai, agora vamos ver a mãe. A mãe, coitada, ela é sobrecarregada muitas vezes. E o pai precisa participar, precisa ajudar. Mas a mãe, além de levantar cedo, cuidar do bebê, se ela já desmamou, preparar a alimentação, sair correndo para trabalhar, às vezes não pode vir almoçar, principalmente quando é nas cidades grandes, como São Paulo, não sei como é que é em Recife, mas também acho que é difícil, porque é uma cidade grande, as pessoas saem de manhã e voltam à noite. E essas crianças aí leva para a creche. E amar de verdade, dar cuidado efetivo, não é aquela história de chegar, levantar de manhã e falar, vamos pai, vamos pôr a roupinha, filhinho, olha, vamos lá, tá a perua, bota na perua, bota no ônibus escolar, ou leva correndo para a escola. E aí volta às 6 da tarde, quando ela chega, às vezes você não chegou ainda, alguém recebe a criança, às vezes o vizinho. Eu tive casos muito tristes de saber que crianças que saíam da escola e ficavam na porta de casa esperando a mãe chegar, coitada, que estava trabalhando. Crianças pequenas, crianças maiores que bebês. Os bebês, então, nem se fala, né? O certo seria a gente ter creches humanizadas, em que as mães pudessem levar essas crianças para essas creches, essas pessoas treinadas, sabendo que a função mais importante da creche é cuidar bem, é pegar no colo, é não deixar chorar, é atender, é trocar a fralda, é fazer direitinho, é alimentar com carinho, com atenção, brincando, beijando, abraçando. Mas não é estacionamento de bebê que a mãe precisa deixar para ir trabalhar e ela fica lá. Isso não é uma creche boa. Eu vejo creches, infelizmente, em alguns lugares do Brasil, que tem uma pessoa para 6, 7 bebês cuidar. Como é que essa pessoa que trabalha pode ser a melhor possível, mas como é que ela vai cuidar com 6 bebês ao mesmo tempo? Qual é a creche ideal? Que tem pelo menos um cuidador para cada 3 crianças. 4 excepcionalmente, para ser humanizado, para poder realmente a gente... Porque senão como é que você pode alimentar 4 bebês ao mesmo tempo? É fundamental que essas crianças tenham pai e mãe, que eles possam trabalhar, que eles possam ganhar a vida, mas que eles possam cuidar, que eles possam dar acesso. Quando eu falei da criança terceirizada manter esse livro, eu falei também de um livro que eu fiz com o Ivan Capelato, que é esse aqui, que é o Cuidado, Afeto e Limites, né? Que é um livro que fala isso, cuidar, dar afeto, dar carinho, dar atenção, mas educar. E aí, já que eu estou falando de educar, vamos falar um pouquinho
dos tipos de pais que a gente conhece e como é que eles agem, né? Como é que eles educam os bebês, como é que eles educam as crianças maiores, né? E, em primeiro lugar, queria dizer da importância do pai presente, trabalhando junto com a mãe e cuidando dos filhos, né? Ser pai é estar presente, ser mãe também, mas não é deixar só na mão da mãe. O papai precisa estar junto, ajudando, não só na casa, mas com o bebê, ajudando na alimentação, melhorando a relação. E para o bebê também é muito importante ele ter o cuidado com o pai. Tem vários tipos de casais. O primeiro casal que eu acho que não é muito legal é aquele que é muito rigoroso, exige muito, põe limite, mas não dá carinho, não dá atenção, não perdoa, não abraça, não beija como deveria. Não que não fizesse. Esse é um. O outro é o contrário, é aquele que é super carinhoso, super atencioso, mas não dá bola para a educação, não bota limite, não ensina em nada, não tira a fralda na hora certa, não põe para fazer xixi, para fazer cocô, não bota horário na alimentação, não faz rotina já a partir dos 6 meses devagarzinho para a criança ter horário para almoçar, horário para jantar, horário para comer o lanche da manhã, o lanche da tarde, e aí passando da autodemanda aos 6, 7 meses para amamentar 4 ou 5, 6 vezes por dia, que é o ideal, embora tem gente que discuta, que deixa a autodemanda quanto quer, mas isso não é bom para a rotina do bebê, a gente pode até debater isso depois. Também não é bom. Tem o outro casal que ele não é nem agressivo, nem duro, nem limitador, mas também não é carinhoso, que ele não faz nada. As crianças ficam largadas, terceirizadas, sem carinho, sem atenção e sem educação. Ele aprende com a vida, deixa ele, eu também não tive nada e estou aqui e tal. Isso é uma frase que a gente ouve muito quando trabalha com crianças. Quando eu vou nas creches, quando eu vou dar aula em creche, quando eu vou falar de bebês, eu percebo essa fala. Tá exagerando, a minha mãe nunca me cuidou de mim, eu também nunca fui amamentar, eu estou ótimo aqui e tal, né? E isso é uma coisa que eu sempre ouvi. Quando eu comecei a trabalhar com aleitamento materno há muitos anos atrás, de vez em quando eu escutava umas avós dizer assim, doutor, que é isso, eu dei mamadeira para ele de leite de vaca puro já com 1 mês de idade e não aconteceu nada. É probabilidade. Coisas que podem acontecer de bem ou de mal, mas o desenvolvimento cerebral, a inteligência, o QI, a proteção imunológica é muito importante. E nesse livro aqui, do Cuidado, Afeto e Limite, e na criança terceirizada, a gente complementa um trabalho que de anos e anos e anos, com o apoio do Unicef, eu comecei a trabalhar com isso, principalmente porque o Unicef falava muito sobre isso, me convidava para dar conferência, me levou para outros países, me levou até na América Central para falar sobre aleitamento materno, que é esse livro aqui, que é o Como e Por que Amamentar, né? Que é um livro que fala tudo sobre a amamentação, desde a gravidez, o parto, até a criança desmamar depois dos 2 anos, e principalmente os 6 meses de amamentação exclusiva. Eu não quero parecer que propaganda, estou dizendo em que eu baseio o meu trabalho. Eu tenho 11 livros publicados e esses são fundamentais. Tem um outro que não está aqui, chama Quem Cuidará das Crianças, que eu mostro o abandono das crianças no mundo moderno. Hoje em dia, infelizmente, as duas pontas da sociedade, a criança e os velhinhos, eles são colocados numa posição de espera, porque como eles não são produtores, porque eles não são aqueles que realmente favorecem a sociedade ganhando dinheiro, nem sempre eles estão bem cuidados. As crianças vão precocemente para as creches antes dos 6 meses e os velhinhos vão para os asilos. É uma sociedade que é injusta, porque essas pessoas, além de estarem se preparando para ser futuros cuidadores, há pouco tempo eu vi uma frase muito triste de uma pessoa que estava falecendo e disse, olha, estou saindo da vida, mas cuidem das crianças para mudar essa sociedade. E eu tenho certeza absoluta, a minha luta, o meu trabalho é cuidar das crianças, é ensinar sobre isso. Eu sou professor titular, emérito de pediatria da Unicamp. Passei a minha vida inteira, 50 e tantos anos, ensinando pediatria, formando residentes, formando pediatras. E fui presidente da Academia Brasileira de Pediatria até bem pouco tempo. E na Academia Brasileira de Pediatria a gente deu muita importância a esse papel dos médicos pediatras com as famílias, o nosso papel educador, né? A Academia Brasileira de Pediatria é um membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a academia ela reúne geralmente pesquisadores, professores, pediatras mais velhos que trabalharam muito tempo e que são convidados a fazer parte da academia, são votados e se escolhidos participam. E é uma honra participar da Academia Brasileira de Pediatria e lá existem trabalhos maravilhosos sobre isso. Muito importante ainda, acabando essa história da criança terceirizada, do cuidado, afeto e limite, do estresse tóxico precoce, falar de gravidez e de parto. Falei da gravidez e dos cuidados com a mãe, quero falar do parto. Vocês não se enganem, o parto mais adequado, o melhor parto é o parto natural.
É o parto que a natureza dá para a criança, dá para a mãe, para ela ter menos problemas, para a criança se desenvolver melhor. Infelizmente, nós temos tido problemas de excesso de partos operatórios, de excesso de cesárea. Eu não estou dizendo aqui que a cesárea deve ser proibida, pelo contrário. A cesárea, quando feita com cuidado, com atenção médica, com indicação médica, na proporção que a gente espera, não mais do que 15% dos partos, em média 20%, na maior parte dos países ela não passa disso, a cesárea é fundamental para salvar uma vida, salvar um problema. Mas o parto natural protege a criança. A descida da criança pelo canal de parto, passando pela região genital da mãe, favorece a formação de imunidade. Bebês que nascem de cesárea têm uma flora intestinal muito mais das bactérias do centro cirúrgico. E bebês que nascem de parto natural, das bactérias do corpo da mãe. E há trabalhos mostrando que esses bebês cesariados, principalmente se tem história familiar alérgica, eles têm muito mais chance a fazer alergias. Então a gente, além do mais, né, é preciso de um bom cuidado, e os obstetras são muito cuidadosos com isso, e eu tenho certeza que eles indicam quando é necessário. A cesárea, bem indicada, salva uma vida. O que a gente não gosta no nosso país, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde até lançou alguns trabalhos nesse sentido, o que a gente não gosta é as cesáreas eletivas, aquela história de que liga para mim e fala assim, olha, doutor, o senhor pode ir pegar meu bebê que vai nascer no mês que vem, a tal dia, a tantas horas? Eu falo, mas como é que você sabe que vai nascer? Ah, não, porque está marcado, porque eu queria que ele nascesse perto da idade do vovô ou da vovó. Não, isso não é bom. Você tem que entrar em trabalho de parto. Mesmo que você vá para uma cesárea, entre em trabalho de parto. Faça a ruptura de bolsa. Tudo isso é uma coisa fisiológica e normal que ajuda fundamentalmente o desenvolvimento das crianças. A natureza é sábia. Senão, eu brinco quando eu dou minhas aulas, inclusive já falei muito isso aí em Recife, em algumas aulas, se a cesárea fosse a indicação, a gente nascia com um zíper na barriga, e não é. Na verdade, as complicações do pós-parto de cesárea para a mãe, antibióticos, anti-inflamatórios, o problema do bebê, etc e tal, falam que é melhor a gente lutar pelo parto natural, e a amamentação começa muito melhor num parto natural, que o bebê não está tão sedado, a mãe não está com tanta dor, e a descida do leite acontece. Eu vou falar um pouco ainda aqui quais os problemas do aleitamento materno no começo disso e como é que a mãe e o pai podem se ajudar nisso. É muito importante que a mãe se informe de como é que ela vai amamentar, como é que ela vai realmente se preparar para isso, tá bom? Vamos falar disso.